Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Professor, deixa eu te falar. A Sara não vai poder participar porque ela tá passando mal. Aí depois, o senhor disponibiliza esse vídeo da aula para ela, pode ser? Pode, eu sempre disponibilizo. Vocês têm acesso ao ambiente, não tem? Um ambiente virtual de Aham. aprendizagem. Então, todas as minhas aulas eu estou postando lá. E eu estou fazendo o seguinte, eu vou pontuar a presença realmente daqueles que realizaram o trabalho. Foi até uma diretriz da Uhum. direção, porque cada um tem uma dificuldade, então é complicado, já que vocês entraram dentro de uma modalidade, no meio do curso essa modalidade mudou, porque aí o ensino era presencial, e por causa da pandemia teve Então esse vai ser grande através do ajuste. trabalho, a presença. Beleza, quem faz as atividades eu coloco presença, tá bom? Então tá bom, então. Não precisa se preocupar com isso, não. Tá bom, obrigada. Tranquilo. Então, assim, tudo que vocês tiverem de dúvida, né, não espere até chegar no momento da aula, não, tá? Vocês podem estar mandando WhatsApp, mandando e-mail, que eu vou respondendo, na medida do possível. Bom? Tá Outra bom. coisa, em relação à atividade que eu passei, sobre a questão do artigo, vocês ainda estão com alguma dúvida? Está tranquilo? Entendimento? Na verdade, eu nem comecei a fazer. Não, tranquilo. Eu dei, acho que mais uma semana de prazo, né? Mas eu acho que muita gente vai entrar ainda, porque agora que é 7h32, né? Eu acho que vai entrar mais gente. À medida que forem entrando aí, a gente, Uhum. como a aula está gravada e vocês podem estar assistindo a posteriori, e qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato comigo, pessoal, tá? A nossa função aqui é estar servindo vocês da melhor maneira possível. Críticas, sugestões são sempre bem-vindas, porque melhora o entrosamento, o entendimento da turma e melhora também a minha posição como profissional da educação. Acho que é uma via de mão dupla, né? As críticas são sempre bem-vindas, sempre me ajudaram. Então, qualquer sugestão, né, qualquer crítica, podem estar enviando para mim ou comentando na sala também. Então, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou, Certinho. então, iniciar aqui a nossa temática. Na nossa última aula, eu apresentei para vocês alguns exemplos do artigo, como que vocês poderiam fazer para dissecar, tirar as informações mais relevantes do artigo, para postar naquela resenha crítica que eu pedi para vocês fazerem, que, na verdade, é um fichamento. O fichamento é interessante no contexto de você ler um artigo, ler uma revista e colocar os pontos principais, para que o momento posterior você não precisa recorrer àquilo tudo. E ainda mais quando você se depara com uma necessidade de escrever um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese, então você tem que ler muitos artigos para embasar o seu fundamento teórico para construir a sua pesquisa. Então, a pesquisa, ela começa muito antes de você definir o que você vai pesquisar. Geralmente, como é que acontece quando você vai desenvolver uma pesquisa? Você acaba se identificando em uma das temáticas do curso que vocês estão estudando, e a partir daquilo ali você vai estudar artigos, ler artigos sobre aquela temática, fazer uma pesquisa bibliográfica, ou seja, lá no início, de onde surgiu esses temas, qual ciência, se é a pedagogia, se é a psicologia, se é a sociologia, da onde que veio esse arcabouço teórico. E a partir disso, você passa a identificar o que os pesquisadores chamam de gap de pesquisa. O que é um gap de pesquisa? São lacunas, sugestões de pesquisas que ainda não foram feitas. É a partir daquilo que você vai construir a sua pesquisa. Então, há um trabalho para ser feito. E esse trabalho consiste exatamente em fazer vários fichamentos. Faz fichamentos, depois você aglutina numa tabela, no Excel, por exemplo, e coloca as referências dos artigos, citações. Então, é um trabalho bem manual. Existem algumas ferramentas que ajudam,
Isso aí eu acho que depois eu vou até sugerir para a coordenação dar alguns cursos temáticos que até podem valer horas dentro do plano pedagógico de ensino para auxiliar vocês nisso, né? De utilizar essas ferramentas que ajudam na indexação, na estruturação e na bibliometria desses artigos, que eu acho que é de grande valia. Então, assim, por isso que o fichamento é interessante, que é uma prática simples que vocês acabam treinando, exatamente para condensar esse conhecimento. Pode ser usado em outros livros também, não só no quesito acadêmico, mas outros livros que vocês gostam de ler. Então, muitas das vezes você tem lá uma biblioteca, e uma forma de você categorizar essa biblioteca é fazendo esses fichamentos, tá? Voltando, então, aqui para a nossa disciplina, nós paramos aqui na parte do... Fizemos alguns apontamentos aqui do governo Lula, né, e eu fiquei, assim, de dar uma maior ênfase também, detalhar um pouquinho mais algumas peças que ficaram meio perdidas ao longo dessa apresentação, né, exatamente dentro desse contexto de política pública, porque é um dos cernes da nossa disciplina. Bem, então, voltando aqui, o autor começa com as seguintes indagações. As políticas são exclusivamente iniciativas do Estado? É apenas o Estado que executa as políticas públicas? Percebem que, na maioria das vezes, o Estado não oferece produtos tangíveis? O que o Estado oferece? Então, a partir desses quatro questionamentos, é que nós vamos discorrer ao longo do texto e vamos acabar dando algumas respostas a essas questões. Primeiro, né, o Estado ele dispõe de pessoas, instituições e recursos. Instituições é a legislação que permite o surgimento, a criação dos órgãos do Estado que vão agregar as pessoas e vão agregar os recursos. Então, isso aí vai se convergir em quê? Na oferta de bens, na sua maioria intangíveis e materiais. O que é isso? O governo, ele injeta dinheiro, por exemplo, na educação. Então, a educação, ela é um direito público, subjetivo e intangível. Por quê? Porque o ser humano, ele é assim, ele é subjetivo, ele é individualizado. E muitas das vezes ele é intangível, porque a mesma educação que você fornece para um indivíduo vai levar um indivíduo para um caminho. E essa mesma educação vai levar um outro indivíduo para um outro caminho. Então, é um pouco intangível isso. Não tem como eu mensurar a resultante daquele processo. Por isso que o Estado, muitas das vezes, oferece isso. Bens imateriais e intangíveis, que não tem como você mensurar. Por exemplo, qual que é o custo de um aluno que não estuda porque o Estado acabou não dando condições para que ele estudasse, não deu o fomento necessário. Então, aquele aluno, ele pode, de uma maneira individual, correr atrás e estudar, né, sendo que a força motriz dele acaba sendo uma grande resultante, ou então ele pode ir para o crime. Agora, ele ir para o crime, qual o impacto dentro da sociedade que isso vai acarretar? Pode impactar em perca de vidas, pode acarretar na construção de presídios, a qual o governo vai ter que acabar desembolsando dinheiro. Então, por isso que é difícil de mensurar. Então, quando algo é difícil de mensurar, nós chamamos de intangíveis. Então, o Estado, muitas das vezes, ele constrói esses tipos de ações que acaba resultando em um contexto bem intangível. A educação é uma delas. E é um direito público subjetivo, porque eu não posso obrigar você a ir para a escola. Eu ofereço as condições, mas você tem que ir para a escola. Eu não posso obrigar que vocês concluam o curso. Vocês estão dispostos a concluir porque vocês acreditam que alguma benfeitoria para você, os seus familiares, para a sociedade em si, vai resultar de você perpetuar, de você continuar estudando. Então, isso é algo intangível. Bem, então, dentro dessa relação, nós temos o Estado, as políticas públicas e algumas concepções, nada mais do que algumas definições. Então, essas concepções vão envolver o quê? Sociedade e um período histórico.
ou seja, o Estado, graças às políticas sociais, acaba refletindo na sociedade ao longo de um período histórico, ao longo de um determinado tempo. Então, quando nos referimos à política pública, estamos tratando de ideias e de ações, e, sobretudo, de ações governamentais, na qual o governo é o centro, é o cerne dessas ações, reconhecendo que a análise de políticas públicas é, por definição, estudar o governo em ação. Porque como que você vai estudar o governo? Através das suas ações. Então, essas ações são resultantes das políticas públicas. Então, eu construo uma política pública e o Estado vai agir em cima dessa política pública. Então, é na correlação de forças entre atores sociais das esferas do Estado, sociedade pública e civil que se define. Olha só, então, eu tenho uma sociedade política e civil que também tem ações governamentais. Ou seja, o governo, ele acaba criando mecanismo para que a sociedade civil se manifeste através de algumas organizações e essas organizações acabam executando, de alguma forma, políticas públicas. Então, não é apenas o Estado que executa políticas públicas, a sociedade civil, de uma maneira organizada, também. Olha só, como sociedade política, nós temos a organização política de uma sociedade. E o que é política? Política é a arte de governar. Então, as políticas públicas é a arte de governar as ações que o Estado vai tomar nas benfeitorias para a sociedade. Então, diante disso, eu tenho o quê? Um conjunto de agentes e as instituições que eu mencionei para você. O Estado é a maior instituição, formada pelos poderes executivo, legislativo, judiciário e pelos partidos políticos que, dentro do regime democrático, vão representar os cidadãos pertencentes a esse regime. Então, os partidos, eles têm essa seriedade, essa característica de levantar, né, dentro do clamor da sociedade, os políticos que vão, através de uma eleição, através de um regime democrático, serem eleitos para executarem as políticas públicas, serem gestores das políticas públicas, porque eles são os principais, eles é que assinam. Então, se não houver assinatura de deputado, presidente, né, e aprovação do judiciário, que ele também é um responsável para evitar conflitos. Então, quando há conflitos, o judiciário é que vai decidir. Então, toda essa esfera organizacional precisa das instituições e desses agentes que vão assinar os termos que vão garantir a execução das políticas públicas. Então, essa sociedade política são compostas por representantes das nossas esferas sociais. Já a sociedade civil é composta por todos os cidadãos pertencentes a um território nacional, ou seja, toda a sociedade. Então, se você é cidadão, você pertence à sociedade. E para ser cidadão, você tem que ter o seu registro, tem que ter o título de eleitor, tem que ter adequação aos documentos que fazem você se tornar um cidadão. Ter o documento de identidade. Então, isso tudo faz parte da representatividade sua perante a sociedade. Então, a partir do momento que você tem uma identidade civil, você faz parte e compõe essa sociedade civil. Bem, temos a sociedade civil organizada, são tentáculos do Estado, a qual o Estado cria normativas, cria incentivos, e essas entidades elas vão representar segmentos dessa sociedade. Então, por exemplo, aqui nós temos a Associação Nacional de Professores, temos o Sindicato de Trabalhadores, movimentos sociais como a CUT, que, embora tenha um caráter político, não pertence ao Estado, mas tem um caráter político, por quê? Porque a política é a arte de governar. Então, se eu preciso de governar, o que é governar? É você juntar as pessoas, você fazer uma coordenação dessas pessoas para que elas possam executar ações de uma maneira organizada. Ou seja, atividades que eu sozinho não consigo executar, mas eu, juntamente com outros elementos sociais da população, acabamos conseguindo aquela
execução. Tá bom? Então, esses são aí os principais pilares que formam a nossa sociedade. Nós temos a sociedade política, a sociedade civil e a sociedade civil organizada. Essa, por último, acaba exercendo algumas funções que é de caráter do Estado, mas como o Estado, muitas das vezes, ele não consegue, não tem abrangência para resolver todas as situações, as sociedades civis acabam surgindo como um tentáculo do Estado, para ajudar aí dentro da construção das políticas públicas. Bem, o Estado, ele é implantado através de um projeto de governo, através dos programas de governo, das ações voltadas para setores específicos da sociedade. Então, a política pública é tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos das suas ações e de suas omissões. Então, quando o Estado faz ou deixa de fazer, ele também está executando uma política pública. A própria omissão é um ato de execução de uma política pública. Então, o Estado ele tem esse impeto, né, de implantar o projeto de governo, ou seja, executar um projeto de governo. Então, muitas das vezes, nós temos programas de governo que ele ultrapassa o regime político de um determinado indivíduo. Por exemplo, eu tenho uma determinada política pública que é um plano para 10 anos. Então, ele já está aprovado pelo Legislativo e cabe aos futuros governantes executar esse plano. A não ser que ele convença o próprio Legislativo de cancelar essa lei. Então, quando surge uma lei, o Estado ele tem a obrigatoriedade de executar aquela lei. O Estado, tudo para que o Estado for fazer, precisa de uma regra ser bem definida e construída, que é uma lei. Uma lei nada mais é do que a resultante do planejamento de uma política pública. Então, isso é a lei. Então, tudo que o governo vai executar tem que estar previsto na lei. Ele não pode fazer nada que não esteja previsto em lei. E a nossa mãe legislativa é a própria Constituição Federal. Então, tudo que o governo vai fazer está ali. E o que é educação nesse contexto? Bem, educação é uma prática social, ela é concreta, que tem professores, tem a instituição, sendo privada ou pública, ela existe ali, tem os materiais didáticos, mas o resultado da educação, ela é subjetivo, ela é intangível. Como eu mencionei, não tem como eu mensurar o que vai acontecer com você, indivíduo, ou com aquele outro indivíduo. Eu planto sementes, o que vai acontecer com essas sementes, eu não sei. Aí, lógico, eu tenho que fazer estatísticas para fazer ajustes e tentar melhorar a minha educação. Então, o que eu digo por melhorar a educação? É fazer com que os principais beneficiários da educação possam evoluir dentro de uma determinada semântica. Então, se eu tenho 10 jovens, esses 10 jovens, eles acabam estudando, fazendo isso, aquilo. Então, eu acabo criando essa estatística, da mesma forma que uma parte daqueles jovens vão para um outro caminho. Então, a questão de avaliação das políticas públicas educacionais trabalha em cima da estatística e da subjetividade do inconcreto, porque não tem como eu prever o que vai acontecer com determinado indivíduo. É igual concurso público. Eu não posso dizer que fulano vai passar no concurso público, que vai tomar posse, porque sempre a concorrência é muito grande. Então, muitos desistem exatamente por causa disso, porque não tem como todos entrarem. Então, os mais bem preparados é que vão entrar dentro do que é exigido para aquele concurso. Funciona dessa forma. Então, a prática social da educação ela é concreta. Sua força ela reside na mudança e na libertação, a perspectiva freiriana. Então, Roberto Freire aí ele cria esse contexto que a educação ela surge como um processo de mudança no indivíduo e de libertação. E quando você passa a compreender como que a sociedade vive, como que são os atores, como que são as regras escritas e ocultas. Na verdade, o que complica são exatamente as ocultas, porque você tem uma percepção do Estado, da sociedade, e muitas das vezes você, através dos estudos, acaba questionando e mudando aquela sua visão. Isso faz parte.
Bem, a explosão no mundo. Nós temos hoje 125 milhões de crianças que não frequentam a escola, sendo que as meninas são 2/3 desse grupo. Então, aí vem a questão do machismo, né, a questão da discriminação pelo gênero. Então, isso acaba refletindo, em muitos países, o distanciamento das meninas da educação. 150 milhões de crianças abandonam a escola antes de aprender a ler ou escrever. 12 milhões morrem por doenças ligadas à pobreza todos os anos. 1 em cada 4 adultos nos países em desenvolvimento não sabem ler nem escrever. Destes, 2 são mulheres. Então, a metade são mulheres. Apenas cerca de 1% dos deficientes físicos frequenta algum tipo de escola na maioria dos países em desenvolvimento. Ou seja, de cada 10 deficientes físicos, apenas 1 ele frequenta uma escola. Então, isso acaba sendo pela discriminação, acaba sendo pelas faltas de recursos. Então, é mais fácil eu colocar a sujeira debaixo do tapete do que limpá-la. Então, muitas das vezes, esse tipo de atitude acaba resultando desse contexto. Mas, realmente, é uma situação muito crítica. Embora mudaram, né, o mundo, as grandes nações mudaram o nome, ao invés de ser países subdesenvolvidos para em desenvolvimento. Só que eles criam mecanismos para que esses países nunca saiam dessa categorização de em desenvolvimento. Então, sempre vamos estar nisso, lutando, tentando se desenvolver e nunca chega ao desenvolvimento. Então, é muito complicado isso. Bem, a política educacional ela é um processo, né, que só existe quando a educação assume uma forma organizada, sequencial, ditada e definida de acordo com as finalidades e os interesses que tem em relação aos aprendizes envolvidos nesse processo. Então, olha só, quem são os aprendizes? Não apenas os alunos, mas os professores também, porque é uma mão de via dupla, né? O professor ensina e ele também aprende. Através dessas interações, nós vamos construindo o saber e o conhecimento. Porque ninguém é dono da verdade, né? Ninguém é dono de uma tese. Aquela tese, ela só existe e se torna válida enquanto alguém não refutá-la. Então, sempre vem alguém com uma ideia melhor, uma evolução, e isso acaba elencando e perpetuando pela nossa trajetória. Imagina se não fosse assim. Gente, peraí só um pouquinho que eu acabei esquecendo de carregar minha bateria aqui do notebook. Pensei que estava conectado o cabo, ela deu sinal. Pronto, resolvi. Bem, então, os instrumentos para se projetar essa formação, né, dos tipos de pessoas que uma sociedade necessita, então, esses instrumentos já constam na sala de aula, né, já constam nessas tecnologias que permitiram com que nós estivéssemos aqui, nesse exato momento, tendo a nossa aula. Então, esses instrumentos são extremamente importantes. E as políticas públicas educacionais, ela diz respeito à educação escolar. Então, tudo que vai afetar a educação nesse contexto... Espera só um pouquinho, pessoal. Acho que alguém pediu para entrar aqui, eu acabei apertando o botão errado. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, as políticas públicas educacionais, elas são totalmente direcionadas a esse contexto. Tudo que diz respeito a uma ação governamental sendo executado pelo Estado e pelas sociedades civis, pelas organizações sociais civis, fazem parte desse contexto da política educacional. O sistema educacional, né, no Brasil é a forma de como se organiza a educação, né, como eu mencionei para vocês, precisa de ter uma lei. Então, existe uma lei, essa lei está inclusa na Constituição Federal, de 88, que sofreu algumas emendas. O que emendas? São inclusões, alterações na própria Constituição, porque como a sociedade evolui, novas regras, novos contextos são apresentados, e eu preciso ajustar a minha lei para que se adeque a esses contextos.
Então, assim, nós temos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi instituída pela Lei número 93/94 de 1996, que são as leis maiores que vão regulamentar o nosso sistema educacional. É a estrutura, né, do sistema educacional. Nós temos a educação básica, que é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e o ensino médio. Conforme a legislação vigente, os municípios eles atuam de forma prioritária no ensino fundamental e na educação infantil, os estados, o Distrito Federal, no ensino fundamental e médio, né? Já a educação superior, o governo federal exerce a função redistributiva e supletiva. Compete prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, cada governo federal organiza o sistema de educação superior. Só que os institutos federais, que são fomentados, geridos e sustentados pelo governo federal, eles também exercem a responsabilidade de educação também no ensino médio. Então, a contrapartida dessa lei foi exatamente as instituições federais ainda têm um espaço, né, dentro do sistema educacional do ensino médio. Bem, políticas educacionais brasileiras. Então, políticas educacionais, né, são políticas públicas educacionais. Nós temos aí a parte de financiamento, que foi criada pelo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, esse Fundeb ele é um fundo destinado a conseguir recursos para que a educação básica evolua. Nós temos aí a educação infantil, temos a política pública que permitiu a expansão dessa oferta. Já o ensino médio, consolidação, educação profissional e tecnológica. Aí entra também os institutos federais para conseguir executar essa política pública. Valorização do docente, ou seja, criação de um piso salarial. O que é um piso salarial? É um valor mínimo que um professor tem que receber. Então, isso é um piso. O piso é o quê? É o lugar que você coloca o chão, ou que você coloca suas plantas do pé no chão. Então, o piso ele é responsável pelo valor mínimo que um docente pode estar recebendo. Então, não pode receber menos do que isso. E já a formação superior é exigir que os docentes tenham essa formação. Então, foi criado políticas públicas de expansão da educação, para que fomentasse com que todos os docentes da rede municipal, da rede estadual e da rede federal tivessem, no mínimo, uma formação superior. São as graduações. Educação especial, já houve processo de inclusão, eu criar regras para que as instituições tenham que se adequar à questão da inclusão social. Então, alunos, por exemplo, com necessidades especiais, essas necessidades especiais, elas têm que ser atendidas, para que ele possa ser incluso no sistema educacional vigente. Outro contexto, universalização do acesso à escola. Então, nós tivemos a expansão da educação superior e tivemos a expansão da Rede Federal de Educação Profissional. Então, essas políticas públicas permitiram que fosse criado, né, um determinado governo, foi ampliada as universidades federais e foi ampliada também a Rede Federal de Educação Profissional. E também, na questão da educação superior, foram criadas normativas que permitissem com que a iniciativa privada também expandisse as suas escolas, expandisse as suas instituições. Então, isso tudo foi construído graças às políticas educacionais brasileiras. Política pública em educação é a política que, dentro de um contexto, busca ampliar a participação social, permitindo com isso e acreditando com isso que vai ocorrer a diminuição das desigualdades sociais. Olha só que interessante, é algo intangível, mas eu consigo pegar alguns indivíduos e identificar que através do estudo, que através da qualificação, ele conseguiu avançar em relação às desigualdades sociais, ou seja, diminuindo esse distanciamento.
né? Vários casos, várias reportagens de alunos que vinham de uma determinada fragilidade social, que, graças à educação, conseguiram melhorar de vida. Então, isso são reflexos de uma política pública focada na educação. Então, aqui eu acho que faltou um pedaço, as políticas públicas educacionais, elas estão atreladas às políticas públicas sociais, elas ganham os cidadãos da sociedade. Então, quando as políticas públicas educacionais são atreladas às políticas públicas sociais, quem ganha são quem? Os cidadãos e a sociedade. Porque parte dos problemas sociais, eles são resolvidos graças à educação. Então, uma sociedade ela evolui se a educação daquele povo evolui junto também. Temos alguns desafios dentro dessas políticas públicas. Então, nós temos aí desafios de gestão de políticas públicas, que aí, no caso, vem da colaboração, né, existir um empenho da sociedade, um empenho do governo, né, um empenho para que todos lutem e trabalhem por uma educação pública melhor e de qualidade. A educação básica, os desafios é conseguir com que os jovens entrem e também permaneçam. Que nós temos há uma política pública, por exemplo, que evita com que o jovem ele saia. Então, eu tenho incentivo, por exemplo, para os jovens que estão em idade escolar, estão estudando, algumas punições. Então, eu posso criar certos mecanismos na lei que façam com que o jovem tenha o acesso, também possam permanecer na educação básica. Na educação superior, democratização. O que é democratização na educação superior? Eu fazer o curso que eu quero fazer. Eu ter condições de cursar o curso que eu sonhei para mim. Ou seja, derrubar as correntes e os tendões que acabam impedindo com que você entre na universidade. Então, isso também são desafios, permitir essa democratização. Como isso, nós temos o PNE, né, que é o Programa Nacional da Educação, né, que envolve o quê? Envolve investimentos na educação. Então, hoje, graças ao PNE, nós temos aqui 10% do PIB é totalmente destinado à educação. Isso é muito. Estão até querendo, muito assim, né, pessoal? Em relação ao que o governo delega, né? Ele fala que é muita grana e eles estão querendo diminuir esse valor. Querem cortar esse valor de 10% do PIB. Então, tudo que é produzido no país, que o governo consegue arrecadar com tudo, 10% desse valor vai para a educação. Então, ele é um valor que ocorre flutuações. Né? Se o PIB é alto, o dinheiro também para a educação vai alto. Se diminui, tem que haver diminuição também nesse valor. Então, hoje, o Sistema Nacional de Educação, ele é totalmente desenvolvido graças ao PNE. Então, ele é que é responsável por conseguir todo esse valor financeiro para que a educação possa ser sustentada. Bem, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Algum questionamento a ser feito? Em relação ao PNE, em relação às políticas públicas, em relação às atividades, qualquer coisa que vocês quiserem comunicar. Não, para mim tá tudo ok. Tudo ok? Então tá bom, gente. Eu vou finalizar o nosso momento. Se vocês tiverem alguma dúvida aí que foram surgindo ao longo das atividades, vocês podem mandar e-mail para mim, mandar no WhatsApp, tá bom? Que eu deixei explícito lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E desejo para vocês um bom fim de semana, o resto da sexta-feira ótimo. E nos vemos então na próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tá bom? Beijão no coração de vocês. Ótimo, com Deus. Amém. Até mais. Tchau.